Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da segunda atividade de matemática que aconteceu no dia 18/8. Atividade que contempla, os mesmos assuntos da atividade anterior, operações corracionais, porcentagem, juros simples, e também servirá de revisão para a prova que vocês irão realizar. Então vamos para a correção dessa atividade. A primeira questão ela fala o seguinte: um auxiliar de enfermagem deve trabalhar 30 horas semanais. Devido a um acúmulo de serviço na semana passada, ele precisou fazer 12 horas extras. A fração que corresponde a quanto ele trabalhou a mais do que o previsto é. Eu quero saber qual é a fração que representa o total de horas a mais, o total de hora extra que ele trabalhou. Lembrando que na fração, quando eu for montar a fração, eu tenho que lembrar que o número de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. E o denominador sempre, nessas situações como essa, sempre vai ser o total. E nesse caso, quem é o meu total? 30 horas. Então esse 30 tem que ficar na parte de baixo. E a parte desse total, uma parte desse total vai ser o numerador, que vai ser o número de cima, que é quanto? 12, tá certo? Então esse aqui vai ser a fração que eu vou montar. Então a primeira coisa é montar essa fração. Então, pegando aqui a fração, o denominador é o total e o numerador é a parte desse total, como eu já falei. Então a fração será 12 sobre 30. O total, que é 30, fica embaixo e a parte desse total, que é o 12, fica na parte de cima. Como vocês percebem, não tem essa opção nos itens. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar essa fração. O que é simplificar? É dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir por quanto? Eu posso simplificar essa fração e dividir por 6, tá certo? Eu posso dividir essa fração por 6, tanto o número de cima quanto o número de baixo. Se eu pegar o 12 e o 30 e dividir por 6, eu vou obter o resultado que eu preciso. 12 dividido para 6 vai ser 2 e 30 dividido para 6 vai ser 5, formando a fração 2 quintos, que é exatamente o que corresponde, a fração que corresponde ao quanto ele trabalhou a mais, 2 quintos, que vai ser a alternativa correta, o item C, certo? Então lembre dessas dicas que eu dei para você nessa questão. O denominador é o total e o numerador é uma parte desse total, ok? Segunda, um veículo consome 0,5 litros de combustível a cada quilômetro percorrido. Qual vai ser o consumo em um percurso com 68,5 quilômetros? Para mim saber o consumo de litros por quilômetro percorrido, nessa situação aqui eu vou ter que fazer uma divisão, certo? Então nesse caso aqui, para saber o consumo, deve-se dividir quem? O total de quilômetros que vai ser percorrido pelo total de litros que esse veículo faz por quilômetro percorrido. Ou seja, eu vou dividir 68,5 por 0,5. Nesse caso, para facilitar na hora do cálculo, na hora da divisão, eu posso eliminar essas vírgulas, O número de cima tem só uma casa decimal depois da vírgula e o de baixo também só tem uma casa depois da vírgula. Quando eles tiverem a mesma quantidade de casas decimais, é só eliminar a vírgula e fazer a divisão. Então, nesse caso aqui, tá certo? Como o denominador e o numerador têm a mesma quantidade de casas decimais, eu vou eliminar as vírgulas e dividir os números, ficando da seguinte maneira. Se eu eliminar a vírgula no número de cima, fica 685, dividido por 5 quando eu elimino a vírgula no denominador. Dividindo esses dois, 685 por 5, vai dar como resultado 137. Então, esse veículo, para percorrer 68,5 km, ele vai precisar de 137 litros de combustível, certo? Então, esse aqui vai ser o consumo nessa situação, tá bom? Próxima questão. Na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com um desconto de 15%. Se uma camisa antes da liquidação custava 145, quanto passou a custar na liquidação? Então aqui é uma questão agora de porcentagem, onde ele falou em desconto. Toda vida que falar em desconto e quiser saber o preço do produto depois do desconto, eu sei que esse valor vai diminuir, porque ele falou desconto.
Então, eu tenho que primeiro saber qual é o valor desse desconto em reais, porque em porcentagem eu já sei quanto é que ele vale. Agora em reais ele vale quanto? Depois que eu descobrir esse valor em reais, é que eu vou calcular quanto é que vai custar essa camisa, tá certo? Então a primeira coisa é calcular a porcentagem para descobrir o valor do desconto em reais. Então a porcentagem aqui é quanto? 15%, que é o valor do desconto, né? A porcentagem do desconto do preço de 145, que é a camisa. 15% na forma de fração é 15 sobre 100 vezes o 145. Então 15 vezes 145 vai dar igual a 2.175. Como não dá para cortar zeros, né? Porque eu vou dividir aqui por 100, não dá para cortar zeros. O que é que eu posso fazer? Esses dois zeros do 100 eu posso transformar em casas decimais no número de cima. Como são dois zeros, então eu teria que ter duas casas decimais em cima. Então voltando aqui para ter duas casas decimais, vai ficar a vírgula entre o 1 e o 7. Então fica R$ 21,75. Né? Então R$ 21,75. Esse é o valor do desconto nessa situação. Então aqui eu já descobri o valor do desconto. Agora o valor da camisa depois desse desconto. É só você pegar o preço original menos o desconto. O preço original 145 menos o desconto 21,75. Quando eu pego 145 menos 21,75, eu vou obter como resultado R$ 123,25. Então o preço dessa camisa, depois do desconto, né, nessa liquidação, vai ser de R$ 123,25, certo? Alternativa correta, item B. Ok? Partindo para a próxima questão. Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote com 4.500 peças, 180 apresentavam algum defeito. Para um lote ser aprovado, é necessário que o número de peças com defeito seja inferior a 3%. Nesse caso, o lote foi aprovado ou reprovado. Então, entendendo aqui a situação, eu tenho um total no lote de 4.500 peças, 180 apresentam defeito. Para o lote ser aprovado, eu tenho que ter um número inferior a 3% de peças com defeito. Se for maior que 3%, o lote será reprovado. Então, nessa questão, eu tenho que saber se esses 180, né, se essas 180 peças que são defeituosas, se elas representam um valor inferior ou superior a 3%. Se o 180 for menor que 3%, o lote será aprovado. Se o 180 for maior que 3%, o lote será reprovado. Então é isso que nós temos que descobrir. Então, eu tenho que saber quanto é que esse 180 em porcentagem corresponde a 4.500. Eu posso fazer através de regra de 3, né? Existem várias maneiras de fazer, mas eu posso fazer por regra de 3. Onde eu tenho aqui as grandezas peças e porcentagem. Onde essas 4.500 peças representam o meu 100%. É o meu total. Essas 180 peças representam o X, que eu não sei quanto é. Então, numa regra de 3 envolvendo porcentagem, eu vou multiplicar em X. Né? Então, fica 4.500 vezes X, 180 vezes 100. 4.500x igual 180 vezes 100, 18.000. Pega esse 4.500, passa para o outro lado dividindo. Então 18.000 dividido por 4.500, ou cortando aqui os dois zeros, né, ficando 180 dividido por 45, vou ter como resultado 4%. Como deu 4% e 4% é superior a 3%, e se for superior, o lote será reprovado. Então nessa situação, o lote será reprovado, pois as 180 peças defeituosas correspondem a 4%, o que é superior aos 3% exigidos para ser aprovado, não é isso? Então, nesse caso, o lote será reprovado com 4% de peças defeituosas. Alternativa correta, item D. Próxima questão. Um terreno cujo preço é de 100.000 será pago em um único pagamento, 6 meses após a compra. Considerando que a taxa aplicada é 18% ao ano no sistema de juros simples, quanto será pago de juros nessa transação? Dica: para transformar mês em ano, divide por 12. Aqui então nessa questão já dá uma dica e ele quer saber apenas os juros nessa situação. Então para saber os juros a gente já sabe a fórmula, né? JCit sobre 100. Então nesse caso aqui eu vou usar a seguinte fórmula, como eu já falei, JCit sobre 100.
E ela tem os seguintes dados. O capital é 100 mil, que é o dinheiro aplicado. A taxa é 18% ao ano. E o tempo é 6 meses. Perceba um detalhe aqui, que nesse caso a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. A taxa está em ano e o tempo está em mês. Por isso que tem a dica na questão. Para transformar mês em ano, divide por 12. Por que mês em ano? Porque nesse caso eu posso pegar o tempo e transformar ele em ano. Então, para mim transformar o tempo em ano, que o tempo está em mês, é só pegar esse valor 6 e dividir por 12 para transformar em ano. Certo? Então aqui, ó, como taxa e tempo devem ter a mesma unidade, devemos transformar um dos dois. Nesse caso, transformaremos o tempo, dividido por 12. Pois para transformar mês em ano, divide-se por 12. Então, se eu pegar o tempo, que é 6, e dividir por 12, vai dar igual a 0,5. Então, quando eu for substituir na fórmula, eu não vou mais colocar o 6. Eu vou colocar agora o 0,5, que é o valor transformado, que está com a mesma unidade da taxa. Tá certo? Então, substituindo na fórmula, eu tenho 100 mil vezes 18 vezes 0,5 sobre 100. Multiplicando esses três números de cima, vai dar igual a 900 mil. 900 mil dividido por 100, né, corta aqui os dois zeros, sobra o quê? 9 mil. Então, nesse caso, como ele quer saber apenas os juros, acabamos de descobrir os juros. Os juros nessa transação será de 9 mil reais, tá certo? Então, isso aqui será o valor dos juros. Próxima questão. Qual o valor do montante produzido por um capital de 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Então, nesse caso, o enunciado já está bem claro. Eu tenho que descobrir o valor do montante nessa situação. Então, para descobrir o montante, primeiramente eu tenho que descobrir o valor dos juros. Então, vamos lá. Vamos descobrir primeiro os juros. Os dados. Capital 1.200, taxa 2% ao mês e tempo 10 meses. Como a taxa e o tempo já estão na mesma unidade, eu não preciso transformar nada. Só aplica a fórmula e resolve os cálculos. Então, substituindo na fórmula dos juros, eu vou ter JCIT sobre 100. Então, substituindo, fica 1.200 vezes 2 vezes 10 sobre 100. Multiplicando os três números de cima, eu vou obter 24 mil. 24 mil dividido por 100, ou cortando os dois zeros, eu vou ter 240. Esse vai ser o valor dos juros, tá certo? Nessa situação. Mas como a questão ela quer saber o montante, para saber o montante é só calcular, somar, né, o capital mais os juros. E quanto é o capital? 1.200. O juro, 240. 1.200 mais 240, eu vou ter como resultado 1.440. Esse vai ser o valor do montante nessa situação. Então, a gente acabou de descobrir o montante e a resposta para essa questão. Ok? Então, com isso, a gente finaliza mais uma correção de atividade do segundo ano, envolvendo os assuntos de operações com racionais, porcentagem e juros simples, que servirá de revisão para a prova e para as atividades desta semana. Esse aqui é o meu canal, Matemática Anderson. Fiquem à vontade para se inscreverem, deixem dicas, sugestões, deixa o like, né, compartilhe com os amigos e até a próxima.